Bom, oi, gente. O nosso grupo é formado pela Aline Guimarães e pelo Davi Carvalho. E hoje a gente vai falar sobre o artigo que trata sobre o assunto de atividades do sistema nervoso central de extratos líquidos e secos por pulverização de Lípia alba, que é a falsa melissa brasileira. Bom, e primeiramente, o uso da Lípia alba na medicina popular brasileira se deve principalmente às propriedades sedativas atribuídas a essa espécie, e essas propriedades dessa planta está relacionada à presença de óleos voláteis. Uma curiosidade interessante, né, é que a denominação de falsa melissa vem da semelhança morfológica com a melissa verdadeira, que é aquela originária da Europa. E, bom, o objetivo desse trabalho, né, foi avaliar os efeitos sedativos, anticonvulsivantes e miorrelaxantes de extratos líquidos da Lípia alba. Bom, agora sobre os materiais e métodos, né? Foi utilizado as partes aéreas dessa planta e após a secagem a 50 graus Celsius, o material foi triturado e uma mistura do material fitoterápico das duas colheitas foi utilizada para preparar os extratos líquidos. Agora sobre a preparação desses extratos, né? Foram preparados 3 extratos líquidos e feita percolação, utilizando etanol a 40, 60 e 80%, através de 50 gramas de pó da Lípia alba. E a maceração prévia foi realizada usando 12% do volume do solvente, e cada extrato foi filtrado e o volume foi completado para 500 ml com um solvente correspondente. Para os testes farmacológicos, 250 ml de cada extrato foram previamente concentrados sob vácuo, até 40 ml. Bom, o resíduo seco em extrato de 40%, 60% e 80% foi determinado utilizando 20 gramas das amostras e cada análise foi repetida 3 vezes. A gente colocou aqui a equação utilizada para calcular o teor total de flavonoides, né? E no qual C representa o teor total de flavonoides expresso em gramas de apigenina em 100 gramas da amostra. O A representa a absorção medida. O FD é um fator de diluição. O M representa o peso da amostra. E o E1 representa a absorção específica do complexo de apigenina. Bom, agora sobre os procedimentos gerais, né? Esses extratos líquidos, eles então foram concentrados, o etanol foi eliminado e depois foi realizado os testes em camundongos, né? O primeiro teste foi utilizando o pentobarbital sódico, né? Para avaliar a potencialização da hipnose e foi administrado por via intraperitoneal, na dose de 50 miligramas, 1 hora após os diferentes tratamentos. O outro teste foi utilizando o pentileno tetrazol, que foi injetado, né, 80 miligramas, e foi utilizado para induzir convulsões generalizadas 30 minutos após o tratamento com as preparações dos extratos, né? Bom, aqui a gente colocou as estruturas químicas das substâncias ativas encontradas em Lípia alba. Aí tem aqui o linalol, tem o beta-cariofileno, tem o óxido de beta-cariofileno, tem o citral, tem o curcumino. Mas, assim, os dois encontrados em maior quantidade foram o beta-cariofileno e o óxido de cariofileno.
Bom, agora sobre os constituintes químicos, a gente vai ter o óleo essencial, e no óleo essencial a gente encontra o geraniol, o citronelol, o cariofileno, geranial, citral, mirceno, carvana e limoneno. Tem também os alcaloides e flavonoides, tem os heterosídeos iridoídicos, tem os heterosídeos fenilpropanoídicos, tem as lactonas e, por último, né, a mistura heterosídica dos esteróides, como o citosterol e o estigmasterol. Olá, pessoal! Agora nós vamos tratar um pouco sobre os resultados e as discussões do nosso experimento realizado com a LiPA. O que acontece? Logo abaixo nós observamos uma tabela. Essa tabela ela vai mostrar o total de substâncias extrativas entre os resíduos secos e os flavonoides totais de soluções extrativas de 40%, com teor de 60% e 80% de etanol, onde vai ter uma correlação não linear entre o grau de álcool das soluções e os teores de flavonoides totais podendo ser observados. O que nós podemos observar com nossos estudos? A, a diferença mais importante, elas são observadas entre o nosso extrato de 40% e os dois outros extratos líquidos. Por quê? A presença de flavonoides em extratos de extrato solúvel em 40% foi muito abaixo do esperado. E enquanto os extratos solúveis de 60% e 80% apresentavam pequenas diferenças menos importantes nos conteúdos de flavonoides. Dessa forma, nós vamos considerar que a atividade da lípia alba no sistema nervoso central ela vai ter uma relação ao nosso óleo volátil. Então, vamos investigar a presença dos compostos voláteis nos extratos líquidos concentrados, utilizando em testes farmacológicos, que são utilizados em testes em camundongos, né? E vocês vão perceber que futuramente essa quantidade de flavonoides elas vão poder ter uma relação aos seus efeitos anticoagulantes e outros demais. Aqui na tabela nós também vamos perceber também uma pequena diferença entre a densidade relativa dos extratos e também uma pequena diferença entre os extratos secos, a quantidade por grama encontrado no nosso experimento. Para uma análise mais refinada, mais aprofundada sobre esses nossos compostos voláteis, foi colocado em mesa a comparação entre os compostos voláteis em folhas secas e os compostos voláteis em extratos líquidos. Na nossa figura, na linha A, nós podemos observar a presença dos compostos voláteis nas folhas secas. E na nossa linha B, são os compostos voláteis no nosso extrato líquido. Esses perfis do nosso grupo controle, quando em comparação, demonstraram um rendimento em que o óleo volátil das folhas secas foi de aproximadamente 0,1%. Este óleo ele foi caracterizado principalmente pela presença do composto B-cariofileno, que está em média presente 33,9%, e óxido de cariofileno, que está em média aparecendo ali por volta de 18,1%. Seguido por ele, nós temos a presença do citral. O citral ele é dividido em neral e geranial. O neral ele apresenta por volta de 4,9% e o geranial por volta de 7,1%. Logo após, nós temos o arcocumeno, ele está em volta de 7,1%, e o linelol, que está por volta de 4,4%. Agora, na linha B, nós podemos ver que o nosso índice de compostos voláteis não variou muito. Então, chegamos à conclusão que eles não foram detectados na fração volátil de 80%, conforme mostrado na figura.
Isso vai se repetir para os constituintes voláteis que de 40% e 60% também, tendo assim um resultado não tão satisfatório. E agora foram feitos mais testes farmacológicos. Os testes farmacológicos com pentobarbital, o que o pentobarbital é mesmo? É aquele medicamento que vai induzir a sonolência, que vai diminuir os reflexos dos camundongos. A avaliação farmacológica do tratamento oral agudo desses camundongos com solução extrativa de 40% e 60% revelou que esses extratos líquidos eles não alteram a indução do sono ou seu tempo de sono, quando comparados ao nosso grupo controle. Mas, no entanto, o pré-tratamento com solução extrativa de 80% diminuiu significativamente a latência e a duração de sono induzido pelo pentobarbital sódico. Conforme a gente observa na figura ali ao lado, demonstrados nas letras A e B, respectivamente, eles estão indicando uma atividade sedativa para essa preparação. Lembrando que a latência, em termos médicos, é o intervalo entre o começo de um estímulo e o início de uma reação associada a esse estímulo. É o nosso tempo da nossa reação. Na imagem ali ao lado, nós podemos observar que, na letra A, que quando utilizado a nossa solução extrativa 80%, a nossa latência ela foi muito menor. Ela chegou muito mais rápido, fazendo muito mais efeito em comparação a todos os nossos outros grupos. E a duração do efeito do nosso extrato, da nossa extração solúvel, 80%, ela também foi muito melhor, muito mais efetiva em comparação aos outros grupos estudados. Mais testes farmacológicos foram feitos para se testar a efetividade da nossa planta L-alba, né? Agora, nós trazemos dados sobre a indução de convulsões produzidas por pentiltetrazol. Quais foram os resultados que nos mostram? Foram avaliados também o nosso grupo controle, o nosso extrato de 40%, 60% e 80%. Foram avaliados também o número de quedas em rota hold, o tempo que eles permaneceram em pé, a temperatura basal, a duração do nosso camundongo ali em questão, e o desempenho motor nesse rota hold e a temperatura corporal mostraram que tiveram algumas variações. A latência mostrada por nós das convulsões foi aumentada pelo pré-tratamento oral agudo com os 3 diferentes extratos líquidos. Mas o aumento foi estatisticamente significativo apenas para a minha extração de 40%, em comparação aos valores do nosso grupo controle. Nós podemos perceber ali que a latência do nosso grupo controle está por volta de 214, variando 38 a mais ou a menos. Quando comparado ao nosso grupo de extração 40%, ele teve um aumento para 510. Isso tem uma diferença muito grande, tendo ainda só variação de 126, podendo ser ainda maior. Com isso, os demais parâmetros registrados nesse teste de duração de primeira convulsão, os números da convulsão e índice de letalidade, não foram modificados pelo tratamento. Na avaliação Rota-Hold, apenas o meu extrato 80% produziu comprometimento motor nos animais. Ele melhorou significativamente o número de quedas, esse meu extrato 80%, e reduziu o tempo gasto na barra rotatória, quando comparado ao grupo controle. Ele teve 100 quedas em 60 segundos na barra rotativa, indicando um quadro miorrelante ou uma atividade sedativa, certo? Na tabela 2, nós também
podemos perceber a temperatura basal do cólon dos nossos camundongos e a diferença obtida do tratamento oral agudo com os extratos líquidos preparados pela L-alba e o nosso grupo controle. Os dados eles não mostram uma diferença entre o grupo tratado. Com base nos efeitos sedativos e relaxantes que foram apresentados pelo extrato de 80%, ele foi selecionado para realizar mais testes sobre a sua viabilidade tecnológica de um extrato seco por spray e podendo assim avaliar a sua influência no processo de secagem e da adição de diferentes recipientes às suas propriedades sedativas. Foi utilizado então o CSD, seria o dióxido de silício coloidal. Foi utilizado ele sozinho ou adicionado também a B-ciclohextrina e o polissobrato, 80. Logo, rendeu 2 pós secos por pulverização, respectivamente o SDP1 e o SDP2. O primeiro proporcionou um maior rendimento, potencializando o sono induzido pelo pentobarbital, semelhante a praticamente ao extrato de 80%. Já o SDP2 teve um rendimento bem abaixo, teve um sono induzido por volta de 63%, por aí. Então, considerando que o SPD1 e o SPD2 foram preparados a partir do mesmo extrato líquido e processo de secagem, as diferenças elas podem estar relacionadas à complexação dos flavonoides com a adição da B-ciclohextrina que foi presente no SDP2, certo? Nessa imagem foi feito um comparativo. Foi feito um tratamento de 1 hora e nesse tratamento de 1 hora promoveu a redução significativa da latência para induzir o sono pelo pentobarbital sódico, em comparação ao grupo controle. Isso nós podemos ver na figura A. Este tratamento também aumentou o tempo de sono para 54% do valor do controle, observado assim na figura B. O pré-tratamento com SPD2 não alterou a indução, mas aumentou significativamente 20% da duração do sono induzido pelo pentobarbital, quando comparado aos valores do grupo de controle, conforme ilustrados na figura C e na figura D ali presente. Com todos os resultados apresentados dos testes realizados anteriormente, agora nós podemos discutir sobre os dados apresentados. E com isso, nós temos que a correlação entre o teor de flavonoides totais e o efeito sedativo vai indicar que provavelmente esses compostos eles contribuem para uma ação sedativa. Os testes farmacológicos desses compostos isolados eles poderiam esclarecer essa hipótese. Ainda não foram feitos, mas deveríamos realizar com mais profundidade. Além disso, os resultados eles demonstram que apenas o extrato líquido de 80% apresentou uma atividade sedativa significativa, como demonstrado pela potencialização do sono induzido por barbitúricos e comprometimento motor durante o teste do Rota-Holt, que foi apresentado antes. Todos esses extratos líquidos estudados potencializaram os sonos dos barbitúricos. O melhor efeito observado após o tratamento com o extrato solúvel de 80% foi esse efeito sedativo confirmado no teste de Rota-Holt, onde apenas o 80% produziu comprometimento motor nos animais. Em relação aos flavonoides, o que nós podemos concluir aqui? Que foi demonstrado que alguns deles, como a crisina, a pigenina, o xilitol, eles interagem seletivamente com receptores centrais benzodiazepínicos, CBRs, receptores CBRs, atuando como agonistas parciais nesses receptores GABA-A, atuando como agonistas parciais nesses receptores. Essa interação ela vai hiperpolarizar a membrana neural, promovendo os efeitos ansiolíticos sedativos e anticonvulsivantes. Outro
aspecto que a gente tem que citar aqui é a relação entre os compostos estudados que não modificou significativamente a temperatura dos corpos dos animais. E os estudiosos, eles nos mostram, nos dizem, através de artigos, que podem ser aspectos afetados por uma possível explicação pela época diferente da colheita de planta, da coleta de planta, ou a maneira diferente de preparar os extratos. Isso pode ser que tenha dado alguma interferência nos estudos. Bom, por fim, foi demonstrado que o extrato etanólico de Lippia alba, a 80%, apresenta atividade sedativa que está relacionada à presença de compostos não voláteis nas folhas e possivelmente aos flavonoides. Além disso, a viabilidade tecnológica dos extratos secos por spray dessa planta foi demonstrada e não foi observada a influência principal do processo de secagem na atividade sedativa. Em contraste, o recipiente pode influenciar o perfil sedativo dos extratos secos por pulverização.